Pois bem, cá estamos novamente para tratar de mais um assunto polêmico. Por isso, use a lógica, mas principalmente, raciocine mais uma vez junto comigo. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 13 e no versículo 10 está escrito: Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Pergunta: o que é em parte que será aniquilado? Resposta simples: a sua consciência de ser o corpo é apenas parte da verdade. Esta consciência será aniquilada quando o que é perfeito for revelado em você. Mas o que é perfeito? Vamos ver? Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Repito, mas quando vier o que é perfeito é o Espírito da verdade, que é Deus. Quando este Espírito de Deus vier sobre você, em outras palavras, quando este Espírito de Deus despertar na carne, o que é em parte, que é a consciência de ser humano, será desfeita, pois a partir deste momento, você e Deus irão se tornar um só, conforme consta no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Pois aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. Neste dia que você vier a se tornar um só com Deus, o que é em parte será aniquilado, pois o seu corpo e Deus irão se tornar um só, se cumprindo a palavra que está escrito, que o nosso corpo é o templo do Deus vivo. Deus só irá tomar posse do corpo dele quando o seu espírito vier a despertar na carne, pois Deus está no corpo apenas como uma testemunha, da mesma forma que você está também apenas testemunhando dentro do seu sonho o que ocorre através do seu corpo. Porém, quando Deus vier a despertar através do corpo, então ele irá assumir o absoluto controle do corpo. Da mesma forma que quando você desperta dentro do sonho, você passa a se tornar consciente de ser quem exatamente você é. A partir do momento que você toma consciência da sua verdadeira identidade, você assume o absoluto controle do corpo. Nisto podemos entender perfeitamente. Por quê? No livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, está escrito: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Enquanto aquilo que é perfeito não vier, o que é em parte irá permanecer. Mas quando você vier a receber o Espírito de Deus, do alto, então você será revestido de poder, pois você e Deus irão se tornar um só. Prova disso é que no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, está escrito: Sem mim nada podeis fazer. Sem este despertar da consciência espiritual de Cristo no homem, você não pode fazer absolutamente nada de si mesmo, pois os pensamentos da carne são apenas a ilusão do ser e não a realidade final. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 10, acrescentou Jesus: Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, que é o Espírito de Deus, é quem realiza essas obras. Sem este Espírito de Deus, o ser humano não pode fazer absolutamente nada. É exatamente por isso que antes dos 30 anos o homem Jesus não tinha poder algum para realizar qualquer milagre. Somente quando o Espírito de Deus desceu sobre ele, de forma simbólica lá no batismo, pois uma vez que ele saindo das águas, ele olhou para o alto e viu o Espírito de Deus descendo sobre ele. Naquele momento, ele se uniu ao Espírito de Deus e ambos passaram a ser um só. Por isso, disse Jesus: Não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Pois ambos haviam se tornado um só. Então, disse Jesus: O Pai que está em mim é quem realiza essas obras. Por isso ele afirmou, repito, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, Sem mim nada podeis fazer. Não é o homem Jesus que está proferindo essas palavras, mas o Espírito de Deus que estava nele. O próprio Espírito de Deus afirmou a Jesus: Sem mim, Jesus, você não pode fazer absolutamente nada. E Jesus, ele confirmou: É o Pai que está em mim.
Este Espírito de Deus é quem está realizando as suas obras. Sem este Espírito de Deus, o homem Jesus não poderia realizar milagre algum. E isto ocorre em relação a todos. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 29, está escrito: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Não é para você crer em Jesus, não é para você crer nos profetas ou nos apóstolos. É para você crer naquele que Deus há de enviar sobre você. Pois você precisa receber o mesmo Espírito Santo que Jesus recebeu, para ser revestido de poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, assim como ocorreu em relação aos profetas e em relação a Jesus. Quando você vier a receber este Espírito de Deus, é para você crer nele. Por isso que no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 11 e 13, vemos exatamente esta descrição. O Espírito de Cristo que estava sobre os profetas. O Espírito Santo enviado dos céus. O mesmo que havia acontecido com Jesus e com os apóstolos. Já havia ocorrido na geração dos profetas. O Espírito de Deus já estava sobre eles. O Espírito de Cristo enviado dos céus. Por isto, os profetas foram revestidos de poder. Por isto, os profetas estavam realizando a obra do Criador, pois eles haviam se tornado um só com Deus. Era este Espírito de Deus que estava realizando a obra através dos corpos humanos dos profetas. Por isso que no livro de Atos, capítulo 10, versículo 38, está escrito: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. O homem Jesus foi ungido com o Espírito Santo. E esta unção faz do homem o Cristo, ou seja, faz do homem ser o próprio representante de Deus na terra. Nisto podemos entender que o homem Jesus não foi o primeiro Cristo, não foi o primeiro a ser revestido de poder, não foi o primeiro a ser ungido com o Espírito Santo, pois nada há novo que se faz debaixo do sol. Tudo que se fez se torna a fazer. O homem Jesus foi apenas mais um Cristo, mais um que foi ungido com este Espírito, vindo do alto. Mas preste atenção, não é para você ficar olhando para os céus, esperando o Espírito de Deus descer sobre as nuvens sobre você, pois o reino dos céus está aqui, dentro da sua consciência. Esse descer do Espírito é o despertar da consciência espiritual de Cristo no homem. Por isso que no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 9, disse Paulo: mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Se você ainda não despertou do Espírito de Cristo na carne, isso significa que Deus não está usando o seu corpo para realizar a sua obra, pois é o Espírito de Deus que usa o corpo para realizar a obra de Deus em seu lugar. Por isso, repito, se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não pertence ao Senhor. Se você não possui o Espírito de Cristo, isso significa que você não se uniu ao Senhor. E dessa forma, você e Deus não são um só. Repito mais uma vez, livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Mas aquele que se une ao Senhor se torna um só Espírito com Ele. Aquele que pertence ao Senhor já despertou do Espírito de Cristo na carne. Então, veja, meu amigo, como que fica esta situação? No livro de 1 Samuel, capítulo 11, versículo 6, está escrito: então o Espírito de Deus se apoderou do rei Saul, e o Espírito do Senhor assumiu o absoluto controle da vida dele. A partir do momento que você se une ao Espírito de Deus, Deus passa a ter o absoluto controle do seu corpo, pois desta forma já não será mais você que estará vivo, e sim o Espírito de Deus que estará despertado em seu lugar. Repito, da mesma forma que ocorre em relação ao seu sonho. Dentro do seu sonho, você é apenas a testemunha, você está apenas testemunhando o que ocorre em relação à sua manifestação inconsciente dentro do sonho. Desta forma, o mesmo ocorre em relação aqui. Deus está no corpo, apenas testemunhando tudo o que ocorre em relação ao mesmo. Pois até que o Espírito de Deus venha despertar na carne, ele não possui controle algum sobre o homem. Mais uma vez que o Espírito de Deus desperta na carne, este passa a assumir o absoluto controle sobre o corpo. Por isso, disse Paulo, fui crucificado com Cristo, e desta forma já não sou mais eu quem vive, mas é o próprio Deus que está vivo através de mim, assim como ocorreu
em relação a Jesus. Disse Jesus: o Pai que está em mim é quem realiza as obras, pois era o Espírito de Deus que havia assumido o absoluto controle da vida de Jesus, assim como ocorreu em relação aos profetas e os apóstolos. O mesmo deve acontecer em relação a mim e a você, pois receberemos poder ao descer sobre nós o Espírito de Deus, ou seja, ao despertar do Espírito de Cristo na carne, nós seremos revestidos de poder, pois o próprio Deus e o corpo irão se tornar um só, pois o homem e Deus, ao se unir, se tornam um só. Por isso que no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, diz: então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu a Davi no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então a história de Davi é a história de Deus, a história de Cristo, se desdobrando no espaço-tempo, assim como a história de Saul, assim como a história dos profetas. Pois é o Espírito de Deus que realiza a obra através do homem, e isso só ocorre quando o Espírito de Deus desperta na carne, pois o Espírito de Deus é a sua verdadeira identidade, pois os pensamentos, que é a palavra, que é o verbo, que é o falso Deus, que é apenas a imaginação da carne. Esta imaginação assumiu o controle do corpo, ao Deus ter se feito carne, pois quando o verbo se fez carne, sim, quando o Espírito de Deus se fez carne, ele perdeu a sua autoidentificação através do corpo, pois quando ele se fez carne, ele perdeu a sua identidade espiritual através do corpo, assim como você perde a sua verdadeira identidade ao despertar dentro do sonho. Quando você está dentro do sonho, você é apenas a testemunha. Repito, assim Deus está apenas testemunhando tudo o que ocorre em relação ao corpo. Mas quando o Espírito de Deus vier a despertar na carne, então o corpo não será mais do ego, mas sim do Espírito, pois o Espírito irá assumir o absoluto controle do corpo. Por isso que no livro de Juízes, capítulo 14, versículo 9, está escrito: então, o Espírito do Senhor se apossou de Sansão. Não era o homem Sansão que tinha um músculo do braço forte e poderoso. Não, a força era proveniente do Espírito, pois quando Sansão se uniu ao Espírito de Deus, ele foi revestido de poder, pois ele e Deus eram um só. Naquele momento que ele se uniu ao Espírito, o Espírito se apoderou de Sansão, de tal maneira que não era mais ele que estava vivo, mas sim Deus em seu lugar. Por isso que no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18, está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, disse Jesus. Sim, e nesta ocasião, ele e Deus haviam se tornado um só. Não era mais Jesus de Nazaré, mas sim o próprio Deus que estava vivendo através de Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim. Era o Espírito de Deus que havia tomado o absoluto controle do corpo de Jesus. Por isso que todo aquele que é ungido com o Espírito, este tal passa a pertencer ao Senhor. Este passa a ser o ungido, o Cristo, o próprio Deus, que passa a ter controle do corpo. Pois Cristo, este ungido e Deus são um só. Todo aquele que desperta do Espírito de Cristo na carne se torna um com Deus. Para finalizar, no livro de Isaías, capítulo 42, versículo 1 diz: eis aí o meu servo, a quem eu sustenho, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Estamos falando de Jesus, dos profetas, dos apóstolos. Deus está falando de você. Ele irá pôr o espírito dele em você. Assim como colocou em Jesus aos 30 anos, simbolicamente, quando ele saiu do batismo, ele recebeu o Espírito de Deus. Mas preste atenção, o Espírito de Deus sempre esteve aqui, no reino dos céus, aguardando apenas o seu reconhecimento. Desperta, tu que dormes. Tu não és o corpo ou a consciência do corpo. Tu és o Deus vivo tendo uma experiência inconsciente através do corpo, pois você está dormindo na carne, pois este é o sonho de Deus.